Olá! Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês acerca de um verbo super importante em português e as suas equivalências em inglês. E sim, pessoal, apesar de ser professora de inglês, eu quero falar de um verbo em português. E por quê, pessoal? Porque esse verbo em português é um verbo muito usado, a gente atribui diferentes sentidos para ele, e a equivalência desse verbo em inglês vai ser completamente diferente. Em inglês, pessoal, a gente vai traduzir esse verbo de muitas formas. E é por essa razão que às vezes eu vejo tantos alunos cometerem erros na hora de traduzir esse verbo. E qual verbo eu estou falando, pessoal? Eu estou falando do verbo acabar. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 8 sentidos diferentes do verbo acabar que a gente usa no português e, consequentemente, 8 maneiras diferentes de falar acabar em inglês. Então, pessoal, a primeira forma que a gente usa o verbo acabar em português é para dizer que a gente acabou de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu acabei de tomar água, eu acabei de dar uma aula, eu acabei de chegar, acabei de assistir televisão. Enfim, pessoal, em inglês, toda vez que a gente quiser descrever que a gente acabou de fazer alguma coisa, a gente vai usar uma estrutura chamada presente perfeito. Eu não vou focar em presente perfeito nesse vídeo, mas é importante explicar para vocês, pessoal, que a gente vai usar essa estrutura nessa situação. O presente perfeito vai ser composto, então, pelas palavrinhas have ou pela palavra has. A gente vai usar essas duas palavras a depender do sujeito. Então, por exemplo, I have just arrived. Aqui, como vocês podem ver, eu estou usando a palavra have porque eu estou dando um exemplo na primeira pessoa, ou seja, eu estou usando o pronome I. Porém, pessoal, se eu usasse essa mesma frase na terceira pessoa, ou seja, se eu colocasse essa frase usando como pronome he, she ou it, a gente usaria o has. Então, she has just arrived. He has just arrived. It has just arrived. Então, bom, como vocês podem ver no exemplo aqui, eu tenho a palavra just para dar esse sentido de acabei de fazer alguma coisa. E o próximo verbo que a gente tem aqui depois de have, pessoal, é um verbo que está no passado. Aqui não é qualquer passado, aqui seria o participle passado e, portanto, cada verbo vai ser conjugado no passado de uma maneira diferente. Bom, como eu falei para vocês anteriormente, não vou focar em presente perfeito aqui no vídeo, eu só quero que vocês entendam que a estrutura vai ser essa. Então, primeiro a gente vai ter um pronome, depois a gente vai ter have ou has, a depender do pronome que a gente usou em primeiro lugar. Depois a gente tem a palavra just e depois a gente vai ter o verbo no participle passado. Então, esse vai ser o primeiro sentido de acabar, pessoal. Como vocês podem ver, em português eu acabei de chegar. Aqui o verbo está no passado. Então, a construção que a gente vai fazer em inglês também é usando um verbo no passado. Outro exemplo, I have just finished my homework. Acabei de terminar a minha lição de casa. I have just had dinner. Acabei de jantar. Então, enfim, pessoal, em todos os exemplos que eu dei aqui para vocês, os verbos estão seguindo a mesma estrutura que eu expliquei anteriormente, ou seja, os verbos estão no passado participle, como eu falei também, a gente precisa ver como esse verbo ficaria no passado participle, porque cada verbo vai seguir uma estrutura diferente, tá legal? O que eu posso adiantar nesse vídeo para vocês é que a gente vai ter uma categoria de verbos regulares, que tem essa terminação de ed no final, e a gente vai ter os verbos irregulares que mudam completamente a sua forma no passado participle. O segundo sentido de acabar que a gente usa em português, pessoal, é para dizer que alguma coisa acabou, ou seja, que alguma coisa chegou ao fim. Então, eu poderia dizer, por exemplo, a aula acabou. Aqui, pessoal, em inglês, caso a gente queira dizer que algo acabou, a gente pode usar a palavra over. Então, se eu quiser dizer a aula acabou, em inglês, the class is over. Apesar dessa frase estar sendo construída no passado em português, pessoal, em inglês aqui a gente está usando o verbo to be para fazer essa descrição de que a aula acabou. E por que a gente está fazendo isso? Porque aqui, pessoal, a gente não está focando no momento exato em que a aula terminou.
A gente está focando no fato atual de que a aula está terminada. Eu não vou entrar em muitos detalhes gramaticais, eu só preciso que vocês entendam isso. Então aqui é como se a gente estivesse dizendo a aula está terminada. Sempre que vocês quiserem fazer a descrição de que algo acabou, então a gente pode usar o verbo to be e a gente pode usar a palavra over. Agora, pessoal, se vocês quiserem muito destacar o momento em que a aula acabou, se vocês realmente quiserem transformar isso aqui no passado, a gente também tem a opção de usar outros verbos, tá legal? A gente pode usar o verbo finish ou a gente pode usar o verbo end. Aqui eu poderia dizer the class finished at 5 ou the class ended at 5. Nos dois exemplos que eu dei, então, a gente está colocando os verbos no passado porque a nossa intenção aqui é focar no momento em que a aula acabou. Então, nesse caso, a gente pode sim colocar os verbos no passado e a gente não precisa usar o verbo to be. Agora, pessoal, o próximo sentido de acabou que a gente usa em português é para falar que alguma coisa acabou. Então, eu poderia dizer acabou o leite, acabou o arroz. Enfim, em inglês, a gente vai usar run out of. Isso aqui, pessoal, é um phrasal verb e a gente vai usar toda vez que a gente quiser descrever que alguma coisa acabou. Então, bom, nos exemplos que eu dei para vocês em português, a gente está usando acabou no passado. Acabou o leite, acabou o papel higiênico, acabou o arroz. Em inglês, isso não vai ser diferente, pessoal. Então, a gente pode usar o passado também. O passado de run é ran, muito parecido, a gente só está mudando uma letra. Em termos de pronúncia, é bastante parecido também, pessoal. Então, acabou o leite, eu poderia dizer we ran out of milk. We ran out of money. Aqui, pessoal, nos dois exemplos que eu dei para vocês, não sei se vocês notaram, mas a gente tem o sujeito we. Em português, não necessariamente, pessoal. Então, em português, a gente fala simplesmente acabou. Acabou o leite, acabou o dinheiro, enfim. A gente não precisa de um sujeito em português. Mas em inglês é diferente, pessoal. A gente sempre precisa ter um sujeito, porque ele, ao contrário do português, não fica subentendido. E bom, qual que é o sujeito que a gente vai usar aqui? Depende de quem ficou sem a coisa. Então, aqui no caso, eu tô dando o exemplo we, porque estou pensando em mim e no meu marido, já que nós dois moramos juntos, vocês poderiam colocar qualquer sujeito, tá legal? Então, vocês poderiam dizer I ran out of money, querendo dizer que o seu dinheiro acabou, ou que você ficou sem dinheiro. Próximo sentido de acabar, pessoal, é quando a gente quer dizer que algo acabou com alguma coisa. Por exemplo, a discussão acabou com a festa, o seu humor acabou com o meu dia. Aqui em inglês, quando a gente quiser dizer que algo acabou com alguma coisa nesse sentido, a gente pode usar alguns verbos diferentes. A gente pode usar o verbo destroy, a gente também pode usar o verbo spoil e a gente também pode usar o verbo ruin. Eu poderia dizer, por exemplo, the rain destroyed the party. The rain ruined the party. Ou simplesmente the rain spoiled the party. Aqui, pessoal, eu estou usando o mesmo exemplo para mostrar para vocês que, nesse caso, essas palavras podem ser sinônimos, ou seja, nesse caso aqui, o sentido não fica comprometido. É claro que essas palavras são usadas em outros contextos de formas diferentes, tá legal? Então, spoil tem o sentido de estragar também. Então, eu posso usar essa palavra para descrever um alimento que estragou. O destroy tem o sentido bastante de destruir fisicamente com alguma coisa e o ruin tem o sentido de arruinar. Bom, pessoal, nesse momento do vídeo a gente já está chegando ao fim, mas eu não poderia terminar o vídeo sem falar sobre o próximo sentido de acabar, que é quando a gente vai descrever, por exemplo, que a gente acabou fazendo alguma coisa, ou seja, para descrever que a gente acabou de fazer alguma coisa, muitas vezes de maneira inesperada. Então, por exemplo, eu não estudei muito, mas eu acabei fazendo a prova. Eu não queria ir, mas eu acabei indo. Eu não estava com fome, mas eu acabei comendo. Nesse caso, pessoal, quando vocês quiserem descrever isso em inglês, a gente vai usar o phrasal verb ended up. Isso aqui vai dar o sentido mais próximo a esse que eu falei em português. Então, por exemplo, he ended up sleeping on the couch. Ele acabou dormindo no sofá. I ended up spending too much money. Eu acabei gastando muito dinheiro. We ended up arriving late.
a gente acabou chegando tarde. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, em todos os exemplos que eu dei para vocês, a gente está usando o phrasal verb and no passado, e o próximo verbo a gente está usando com ing, ou seja, estamos usando o verbo no gerúndio. Aqui a gente pode sim fazer a ponte com português, porque em português a mesma coisa acontece. Essa ponte que a gente está fazendo para o português, pessoal, nem sempre é frutífera. Há alguns momentos em que não tem como fazer isso, a tradução ficaria completamente diferente. Mas tem outros momentos em que a tradução vai fazer super sentido. Esse é um daqueles momentos. Então, em português a gente fala acabei fazendo alguma coisa. Como vocês podem ver, acabei passado, depois a gente tem um verbo no gerúndio. A mesma coisa em inglês. Ended up plus ing verb. E o último exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é bastante parecido com o anterior, pessoal, porém aqui a gente tem o verbo acabar sendo usado de uma maneira um pouco diferente. Então, por exemplo, eu assisti aquele filme e ele acabou sendo super legal. Aqui em português, então, a gente tem acabou plus sendo, ou seja, o verbo ser no gerúndio. Em inglês, pessoal, toda vez que a gente quiser dar essa ideia de que algo acabou sendo alguma coisa, a gente vai usar o phrasal verb turn out junto com o verbo to be. Então, por exemplo, the interview turned out to be easier than I expected. A entrevista acabou sendo mais fácil do que eu esperava. What seemed to be a problem turned out to be a huge blessing. O que parecia ser um problema acabou se tornando ou acabou sendo uma benção. The movie turned out to be a huge success. Então, pessoal, em todos os exemplos que eu dei para vocês, a gente tem o turned out no passado, a gente tem o to be na sua forma infinitiva e depois a gente vai ter o restante da frase. Aqui, esse é um caso em que a gente não vai conseguir fazer muito bem a ponte para o português, porque em português, como eu falei para vocês anteriormente, a gente tem o verbo acabou no passado e depois a gente tem o próximo verbo no nosso gerúndio. Em inglês isso não vai acontecer, já que eu já pontuei para vocês que a gente tem um verbo no passado e que o próximo verbo é infinitivo. Mesmo assim, pessoal, essa seria a forma mais próxima que a gente conseguiria comunicar isso no inglês. Então, é isso por hoje, pessoal. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ficado claro. Caso vocês tenham alguma dúvida, peço por gentileza que vocês deixem aqui embaixo nos comentários. Vai ser um prazer respondê-los, tá legal? Caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu vou deixar o link do meu site aqui embaixo. Vocês conseguem agendar uma aula gratuita. Caso vocês não tenham interesse em fazer nenhuma aula, mas gostam desse tipo de conteúdo, eu tenho algumas aulas gravadas, porém essas aulas só estão disponíveis para quem se inscrever. Pessoal, também vou deixar o link aqui embaixo, tá legal? Se vocês tiverem gostado desse vídeo, eu peço que vocês deixem o joinha de vocês. Se vocês não tiverem gostado do vídeo, eu peço que vocês deixem o joinha either way, de qualquer forma, porque isso vai ajudar bastante aqui no canal. Tá legal? Pessoal, thank you very much for watching. See you again next video.